Filipenses 4:4. Esse é o texto da nossa edificação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. Nós vamos ser bem objetivos, nós vamos ser bem específicos, mas vamos deixar um recado aqui da parte de Deus hoje com a igreja. Filipenses 4:4. Paulo, o apóstolo, está dizendo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Em outras palavras, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, e aí não é redundância, é enfático. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos. Esse é o conselho apostólico. Escute o que eu vou dizer. Há uns 5 anos, eu sou muito ruim de data, mas há uns 5 anos, eu tenho trabalhado na unidade prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Há 5 anos eu tenho trabalhado na UPPemerge, onde estão todos os policiais militares presos, os condenados e aqueles que ainda aguardam julgamento. E esses 5 anos de trabalho pastoral na unidade prisional, esses anos têm sido de muito aprendizado, têm sido de muito crescimento. E quando eu falo crescimento, eu não estou me referindo ao crescimento na profissão policial militar. Porque na dinâmica da profissão policial militar, preside a um lugar que nenhum policial quer trabalhar. Em termos de profissão, não há ascendência, porque é um trabalho que não aparece na corporação. Quando eu falo de crescimento, eu falo de maturidade, eu falo de experiência, eu falo de percepção de vida. A minha visão de mundo foi muito mudada para melhor nesses anos em que sirvo aos policiais que estão ali cumprindo as suas penas na unidade prisional. E os meus ouvidos já ouviram muita coisa naquele lugar. Eu já ouvi muitas confissões, já ouvi muitas histórias, meus olhos já viram muita coisa ali dentro, mas de tudo que eu já vivenciei, escuta isso, eu quero destacar, quero fazer 2 destaques iniciais, em cima de tudo que eu vivi na unidade prisional, e estou dizendo isso porque o título da série é Cartas da Prisão, Lições em Tempos de Crise. O primeiro destaque que eu quero fazer diz respeito à oportunidade. E não é o slide ainda não, tá, Vitor? É só um destaque inicial. Diz respeito à oportunidade de transformação. A oportunidade de reflexão que aquele lugar promove na vida das pessoas. A liberdade é um dos bens mais preciosos. Junto com a vida, a liberdade é um bem cujo valor não consegue se calcular. O ser humano foi feito para a liberdade. E quando nós somos levados para o encarceramento, isso automaticamente nos leva a uma reflexão muito profunda. Então, eu já vi muitas vezes isso acontecer e isso impactar aqueles que estão passando por um tempo de cerceamento de liberdade. O ambiente do cárcere é um ambiente de reflexão, é um ambiente em que se aprendem muitas lições. Agora, deixa eu abrir um parêntese. Eu não estou falando genericamente de todos os presídios do Brasil. Estou falando da unidade prisional da Polícia Militar. Tá certo? Que é um lugar que eu conheço. Aonde se tem biblioteca, aonde se tem assistência religiosa evangélica católica, aonde se faz o trabalho laborativo na horta, aonde se estuda, aonde você consegue remir o tempo fazendo uma série de atividades. Estou falando daquele lugar. Os outros presídios eu não conheço. Agora, o segundo destaque que eu faço diz respeito ao poder que o Evangelho tem de transformar a vida, a família, o pensar e o agir das pessoas. Eu tenho visto nesses anos que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem.
Paulo, o apóstolo, vai dizer na carta aos Filipenses assim, na carta aos Romanos, Carlinhos, capítulo 1, 16, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O evangelho transforma a vida daqueles que para a sociedade são irrecuperáveis. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A gente diz aqui com certa frequência que dias bons trazem alegria, mas dias maus ensinam lições. Dias bons põem sorriso no rosto, mas dias difíceis forjam o nosso caráter. E por que estou contando toda essa história? Por que estou falando de tudo isso? Porque Paulo, o autor da carta aos Filipenses, o autor daquele conselho inicial lá, capítulo 4, verso 4, ele estava preso. Ele estava o quê, gente? Preso quando escreveu essa carta. Por isso essa série de mensagens ganha o título de Cartas da Prisão, porque Paulo as escreve no cárcere. Para quem não sabe, Paulo esteve preso na cidade de Filipos, Paulo esteve preso em Cesareia, Paulo esteve preso em Jerusalém e, por fim, Paulo esteve preso na cidade de Roma. E enquanto esteve no cárcere, ele escreveu 4 cartas. Quantas cartas, gente? 4 cartas. E são essas cartas que vão nos inspirar nas quartas-feiras do mês de novembro. Ele escreveu uma carta aos Filipenses, que é essa. Ele escreveu a carta aos Efésios. Ele escreveu a carta a Filemon e ele escreveu a carta aos Colossenses, quando estava preso. Não estava solto, não estava em casa, não estava bem de vida, não estava comendo coisa boa, não estava dormindo e acordando a hora que queria. Não, ele estava no cerceamento da liberdade, ele estava vivendo uma prisão injusta. E aí, o ponto é, quais são as lições que ele quer transmitir à igreja de dentro do cárcere? Se o cárcere é lugar de aprendizado, se o cerceamento da liberdade, que é um bem precioso, me faz pensar e me faz crescer, o que Paulo quer ensinar às igrejas? E eu não me refiro só às igrejas do tempo dele. O que Paulo quer ensinar às igrejas além dos séculos? O que Paulo quer ensinar ao povo metodista aqui no Belvedere? Qual a lição que ele aprendeu lá nas prisões que ele quer transmitir a nós e ele quer também que a gente aprenda? E a grande lição de hoje, projeta de novo lá, capítulo 4, verso 4. Enquanto estava preso, ele escreve à igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, minha gente, mas isso parece um tanto contraditório. O camarada está preso, o camarada sabe que vai morrer, está preso injustamente, e ele do cárcere está fazendo o quê com a igreja que está do lado de fora? Ele está encorajando a igreja. Quem tinha que estar triste nessa história, gente? Paulo tinha que estar triste. No cárcere, ele tinha que estar dizendo: Deus me abandonou, olha que injustiça, estou preso aqui porque preguei o evangelho, poxa vida, não vale a pena servir a Deus. Mas ao contrário dessa lógica humana, quem está triste é a igreja, na cidade de Filipos, e não ele. Ele fica sabendo que os irmãos estão tristes, porque a prisão dele demorou. Foi uma prisão demorada, a situação demorou para se resolver, e a igreja caiu num abatimento muito grande, porque ele era o líder da igreja, e aí ele escreve uma carta dizendo: irmãos, eu estou preso, vocês estão livres, mas não fiquem tristes aí fora, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. E eu vou falar rapidamente sobre a alegria. Vou trazer aqui 2 lições sobre essa alegria aqui, trabalhada pelo apóstolo Paulo. E aí de repente você pensa: alegrar-se? Como? No cárcere? Alegrar-me como? No meio de uma pandemia? Alegrar-me como? Se eu perdi dinheiro?
Alegrar-me como se os meus filhos não estão bem? Alegrar-me como se meu casamento está estremecido? Alegrar-me como se eu estou desempregado? Vamos caminhar. Primeira lição, são duas. São só duas lições. Primeira lição: devemos nos alegrar pela certeza do triunfo dos propósitos de Deus nas nossas lutas. Eu queria pedir a você que repetisse essa frase, ainda que no primeiro momento ela não faça todo sentido para você, e eu vou explicá-la. Declare assim comigo: devemos nos alegrar pela certeza do triunfo dos propósitos de Deus nas minhas lutas. Eu quero dizer para você, declarar sobre sua vida: os propósitos de Deus vão triunfar sobre as suas lutas. Deus vai cumprir propósito em cada uma das suas guerras. Receba isso em nome de Jesus. Como que Paulo Edilson consegue dizer preso, alegrem-se? Ele vai dizer alegrem-se porque ele está percebendo o triunfo de Deus sobre o seu cárcere, sobre a sua prisão, sobre a sua luta. Pastor, mas explica mais. Eu vou explicar. Não precisa projetar não, tá, Vitor? Pode deixar só o slide. Ele começa a carta no capítulo 1 e pelo verso 12 ele diz assim: irmãos, não fiquem tristes com a minha prisão, porque através da minha prisão, das minhas algemas, outros irmãos, escutem isso, outros irmãos estão sendo tomados de encorajamento. As minhas algemas estão servindo de ânimo para os outros. E os outros animados e encorajados também estão pregando a Jesus com autoridade pelas ruas e pelas praças. Em outras palavras, Paulo vai dizer: as minhas cadeias, a minha luta está cumprindo um propósito muito maior, muito mais excelente, que é a propagação do Evangelho. E às vezes nos falta essa percepção de que através da luta, através da perda, através do sofrimento, Deus está cumprindo propósitos muito maiores. O capítulo 4 da carta, o verso de número 22, vai trazer uma informação reveladora. Quando Paulo está fechando a carta, ele vai fazer uma saudação: eu saúdo os santos, ou seja, os irmãos, os separados. Eu saúdo os separados, os santos que estão na casa de César. Opa! Tinham cristãos no palácio do imperador? Tinha gente fiel a Deus na casa de César? Como é isso? Dentro da carta, Paulo explica. Preso, ele começou a pregar para a guarda pretoriana. Os guardas vão trocando de turno. E cada turno novo que entrava, ouvia o evangelho da boca de Paulo. E os guardas começam a se converter na troca dos turnos. E os guardas que guardam Paulo também estão na casa do imperador. O evangelho tinha chegado no palácio do imperador, porque um prisioneiro estava vendo o triunfo dos propósitos de Deus sobre as suas lutas. Quem está entendendo isso? Isso é uma coisa maravilhosa, que a mente humana não compreende, mas a fé assimila e a fé nos faz entender. Amém para isso, minha gente? Então a primeira lição é essa: devemos nos alegrar pela certeza do triunfo dos propósitos de Deus nas nossas... Ah, pastor, eu estou passando uma luta. Não perca a alegria. Alegre-se apesar dessa luta. Mas me alegrar como? Se alegre, porque os propósitos de Deus vão triunfar sobre essa luta. Deus vai cumprir propósitos em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá um amém bem forte ao Senhor. Amém para isso? Glória a Deus. E segundo lugar, para terminar, devemos nos alegrar, e eita lição difícil de praticar, mas é um ensino apostólico de Paulo. Devemos nos alegrar independente das circunstâncias da vida.
Diga a você mesmo assim: eu devo me alegrar, independente das circunstâncias da vida. Pasmem vocês, redobra a atenção porque eu já vou encerrar. Pasmem vocês. No capítulo 2, pode projetar aí, Vitor, capítulo 2, no verso 17, 18. Pasmem vocês. Ainda bem que vocês estão sentados, né? Paulo vai falar sobre a sua morte. Olha lá, ó. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. O que é libação? Ainda que o meu sangue seja oferecido como uma oferta. Ainda que eles me matem, é o que Paulo está dizendo. Ainda que eles me matem, e ainda que eu morra pelo serviço da vossa fé, folgo e eu me regozijo com todos vós. Ele está dizendo assim: ainda que eles me matem, eu me alegro com vocês. Mas a mente humana não consegue captar isso. A mente humana tem pavor da morte. Ele vai depois explicar mais à frente. Ele vai dizer: gente, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Se estou vivo, vivo para Cristo. Se morro, estou com Cristo. No verso 18, Paulo vai dizer, e aí a igreja fica triste com essas coisas. Quando Paulo fala: ainda que eu morra, a igreja: não, você não pode morrer. Aí ele diz: e vós também. O quê? Vós também o quê? Alegrai-vos comigo por isso. Ele está dizendo assim: olha, se eu morrer nessa prisão, se o imperador arrancar a minha cabeça, e depois ele vai perder a cabeça. Nero vai cortar a cabeça de Paulo, no ano 62. Mas ele diz: olha, ainda que eu morra aqui nessa prisão, não fiquem tristes não, alegrem-se comigo. Minha gente, das duas uma. Ou Paulo tinha graves problemas mentais e não sabia do que estava falando, ou a gente não entendeu ainda o cristianismo e o evangelho. Das duas uma. Ou ele é um lunático, ou a gente não é cristão. Porque nós estamos apegados a essa terra. Nós estamos apegados às coisas dessa terra. E Paulo está dizendo assim numa de suas cartas, na carta aos Coríntios: não olhem para as coisas que são passageiras, coloquem os olhos de vocês nas coisas que são eternas. E ele vai dizer: alegrem-se em toda e qualquer situação. E a gente se pergunta: como isso? Olha o que ele vai dizer no capítulo 4, no verso 11. A gente se pergunta: como é possível se alegrar independente da situação? Ah, pastor, quando eu estou com dinheiro, quando a conta está no azul, eu estou alegre, mas eu não posso ficar sem um dinheirinho no bolso que eu fico triste. Aí Paulo vai dizer: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi, olha a experiência, olha o aprendizado, porque eu já aprendi a contentar-me com o que? E o que tem de gente incontente nessa vida? Não, mas quando eu comprar esse carro, eu vou ser mais feliz. Aí ela compra o carro, descobre que ele valorizou e que saiu um outro melhor. Ai, fiquei triste. Comprei o celular top de linha, esse celular vai me preencher, e aí compra o celular, daqui a pouco o celular cai no chão, não estou profetizando não, mas ele cai no chão, racha lá a tela, você descobre que é caro, a sua alegria vai embora em questão de segundos. Só é possível se alegrar independente das situações, se Cristo e a salvação que vem dele forem as bases da sua vida, forem as bases do seu regozijo. Lembre-se do conselho: alegrai-vos no Senhor. O Senhor deve ser a base da sua alegria. A minha alegria, ela vem da salvação, não vem das circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não. Você conhece? Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Quem conhece? Lá no Colégio Batista eu cantava isso com 10 anos, eu nunca esqueci, Carlinhos. Lá, não é da sua época não, né? Tá bom. Sou bem mais novo que você, Carlinhos. Lá no Colégio Batista,
a gente cantava na terça-feira, não olha as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, alegre estou. Se você depender das circunstâncias, você vai estar sempre triste. Porque você vai sempre encontrar alguém que está falando mal de você, você vai sempre encontrar alguém ingrato, você vai sempre encontrar um murmurador, a vida é injusta. Então, se você depender das circunstâncias, me perdoe, mas você está lascado. Mas se Jesus for a base da sua alegria, se a salvação for a fonte da sua alegria, você vai experimentar alegria mesmo em meio às aflições. Eu quero concluir com Neemias 8:10. Projeta para a gente, Vitor. Neemias 8:10 para a gente encerrar. Quarta que vem a gente continua. Cartas da prisão, lições em tempos de crise. A gente vai tirar mais lições dessas cartas. Neemias 8:10. O texto sagrado diz, disse-lhe mais, ide comer as gorduras. Essa parte inicial aqui do verso, é tudo que muitos gostariam de ouvir, né? Comei as gorduras, bebei as doçuras, aí você pensou logo na Coca-Cola, né? Bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Era um dia de festa. Portanto, olha só, para terminar, portanto, não vos... Agora olha a revelação do texto. Porque a alegria do Senhor é... Diga assim comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Ah, pastor, mas eu estou tão fraco. Talvez isso seja resultado da sua pouca alegria. Que a sua alegria vai produzir força. E se você abrir mão dessa alegria que produz força, tua vida vai se arrastar. Eu concluo dizendo que essa força aqui pode nos ajudar a superar os momentos difíceis que estamos passando. Não abra mão da alegria que vem de Deus. Deixe essa alegria e a força que ela produz alavancar a sua vida para um viver melhor. Amém? Para isso? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Que essa alegria seja multiplicada hoje em nome de Jesus. E que essa alegria que não depende das circunstâncias, mas que está alicerçada no Senhor, possa alavancar a sua vida para um viver melhor e possa multiplicar suas forças. Fique de pé, nós vamos orar e nós vamos já encerrar o nosso...